Bom, então na videoaula de hoje a gente vai começar a trabalhar com programação orientada a objetos, né, fazer um aparato aí dos principais conceitos, na verdade, vou botar em prática aí a programação orientada a objetos, e para trabalhar com isso, a gente vai trabalhar utilizando como tema aí o jogo Mortal Kombat. Então a gente vai pegar uma pequeno tamanho ali do jogo, né? E nós vamos tentar vamos botar ali em objetos, em classes, vamos organizar de acordo com o paradigma de programação orientada a objetos. Então a gente vai pegar esse jogo aí que está bem na moda, né? Mortal Kombat, e vamos trabalhar em cima disso. Então, fotinho do jogo aí, né? O Scorpion e o Sub-Zero quase se matando aí para variar. E aí, esses caras aí serão dois que estarão representados no nosso programa. Então, para começar, né, a gente vai trabalhar aí com Mortal Kombat e o Java. Mortal Kombat versus Java, né? Vamos eliminar o Java através do Mortal Kombat, né? Mandar o NetBeans, né, dar um fatality no NetBeans, acabar com o NetBeans, né? Não, né? A gente vai trabalhar, na verdade, junto. A gente vai pegar a orientação a objetos e vai tentar representar alguma informação do jogo Mortal Kombat através da orientação a objetos. Então a gente vai usar conceitos de classes e objetos e aplicar alguns personagens do Mortal Kombat. Tá? Eu não vou me ater tanto nas definições de classe e de objeto. A ideia aqui é que considero que a teoria já foi pelo menos vista superficialmente. A minha ideia é explicar isso mesmo na programação, exemplificando através da programação prática em Java. Tá? Então é uma visão bem prática mesmo, certo? Bom, o que a gente vai trabalhar do jogo? Então, escolhi 3 personagens aqui, o Reptile, o Sub-Zero e o Scorpion, que serão os 3 personagens, né, bem clássicos, tá, que eu vou representar através de orientação a objetos nesse primeiro momento. Vou pegar um deles, vou pegar aqui o Reptile, a gente vai ver quais são suas características, as ações que eles fazem, e vamos tentar representar isso no paradigma orientado a objetos. Vou começar pelo Reptile. Então, se eu quero representar o Reptile, eu vou ter uma classe chamada Reptile. Opa, que eu fechei. Eu vou ter uma classe chamada Reptile. Tá? Que vai ter aqui, vou chamar ela mesmo de Reptile mesmo. Uma convenção que nós usamos aqui, quando eu estiver representando a classe, eu sempre coloco a minha primeira letra maiúscula. Tá? Depois, eu vou ter uma série de atributos que são as características do meu personagem, as características do Reptile. Não coloquei tudo, mas que eu lembrei de cabeça, assim, no primeiro momento, eu coloquei essas aqui, ó. Então eu tenho soco forte, soco fraco, chute forte, chute fraco, defesa, agarra e o especial. Não sei se o especial é o nome certo, né? Que é aquele que tu pode tornar teu golpe mais forte. Então, o personagem Reptile tem o soco forte, soco fraco, chute forte, defesa, agarra e tem o especial. Então esses aí são os que? As características deles, são o que nós chamamos de atributos. Né? O que nós chamamos de atributos. São as características do meu Reptile, da minha classe Reptile. Depois tem um monte de método, poderia ter muito mais aqui. Mas eu criei o método invisível, o método ácido, o método bola rápida, que são os comandos dele, né? São os golpes dele, né? Um que ele fica invisível, que ele joga ácido, quando ele joga uma bola rápida, uma bola lenta, teria mais. Coloquei 2 combos e 2 fatalities, que são aqueles golpes finais que ele, né, destrói ali, mata o adversário de uma forma bem cruel, né? Então, eu coloquei todas essas ações que ele pode fazer, e essas ações aqui são os meus métodos, que é aquilo que ele pode fazer. Então eu dividi como atributos, digamos assim, as operações que ele pode fazer, dar um soco, agarrar, e as ações, que seriam as combinações de golpes, eu chamei de métodos. Foi assim que eu fiz a minha divisão de classe, para ver se fica claro para entender. Né? Quem não está muito acostumado com a programação orientada a objetos, mas já programa de forma estruturada, dá para a gente considerar, a grosso modo, como relação, que os meus atributos seriam minhas variáveis, né? E os meus métodos aqui seriam minhas funções.
Ok? Então seria por aí o negócio. Eu tenho minha classe, meus atributos e meus métodos. A operacionalização disso aqui dentro da programação, eu pensei da seguinte forma. Eu vou ter meus atributos e esses atributos eu vou dizer o seguinte. Meu soco forte. Qual é o botão que eu uso? Isso aí depende do meu jogo, né? Tipo, se eu estiver jogando no PlayStation é de um jeito, se eu estiver jogando no Xbox é do outro. Então aqui eu digo quais são os botões que eu uso e aqui eu retorno qual é a combinação destes botões dentro do meu videogame. Para quem não, se não ficou muito claro para todo mundo, né? Eu tenho meu soco forte, né? Sei lá, no PlayStation 3, o meu soco forte, vamos chutar aí, eu não lembro de cabeça, né? Mas no PlayStation 3 ou no PlayStation 4, o meu soco forte é no X. Né? Lá no meu Xbox é triângulo. Lá no PC, se eu estiver usando o teclado, vai ser no R, certo? Por padrão. Então, a minha ideia da representação das classes e dos objetos, das classes e depois dos objetos, é trabalhar com as configurações de comandos dele. Tá? E nos métodos eu vou retornar sempre qual é a combinação que eu uso utilizando os botões, utilizando o que eu tenho aqui em cima. Agora na prática acho que vai ficar mais claro. Mas os atributos então são aqueles comandos básicos e os meus métodos são aqueles meus comandos mais aperfeiçoados que eu tenho para cada personagem. Tá bem? Então vamos começar. Começar pelo Reptile, depois eu vou montar os outros dois. Começar a programar. Né? A gente vai utilizar aqui o NetBeans e o Java como estrutura para programar. Abrir meu NetBeans aqui. Eu vou criar um projetinho. Esse projeto aqui eu vou chamar de Mortal Kombat. Orientado a objeto. Tá difícil. Mortal Kombat O. Certo? Bom, aqui a classe principal, essa aqui eu não vou usar ainda. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar minha classe. Tá? Vou criar minha classezinha aqui. A minha classe, eu vou representar as informações do Reptile, então, obviamente, eu vou chamar de Reptile sempre com a primeira letra maiúscula. E aí aqui eu vou representar, primeiro eu vou representar meus atributos, né, que seriam o equivalente às minhas variáveis. Tá? Então eu vou pegar daqui, vou colar aqui dentro, são meus atributos. Todos eles eu vou considerar como string, todos eles. Então todos eles serão assim, ó. Ok? Então eu vou fazer isso. Eu vou criar criei aqui meus atributos. Aqui seriam minha lista de atributos, tá? Soco forte, soco fraco, chute forte, chute fraco, defesa, garra especial. São os meus atributos. Seriam minhas variáveis, tá? Então a gente vai parar por aqui primeiro. E aí nós vamos ver na sequência como é que eu acesso esses meus atributos. Como é que eu dou valor para eles? Como é que eu testo a minha classe? Então, aqui eu defini minha classe, Reptile, com os atributos que Reptile tem. Daqui a pouco a gente vai trabalhar como é que eu acesso esses meus atributos. Mas aí, para não ficar muito grande, eu faço isso na próxima videoaula. Certo?